Meu nome é Isadora Nogueira. Tenho 44 anos e minha família me apresenta como alguém que ainda está se encontrando. Hoje à noite, no jantar em que minha irmã exibiu o namorado novo como quem entrega um presente já embrulhado, minha mãe me cortou antes que eu pudesse dizer o que faço da vida, e a mesa inteira riu na hora certa. O que minha mãe não sabia era que o estranho educado que lhe passava a farofa tinha passado 18 meses me procurando. Não a minha irmã, a mim. E o que aconteceu 14 meses depois, no casamento da minha irmã, debaixo de um teto que eu conhecia melhor do que qualquer pessoa viva, na frente de uma equipe de televisão nacional, minha família ainda não consegue comentar. Eu consigo. Tenho prática em ser a única naquela mesa dizendo a verdade. Sejam bem-vindos de volta ao canal, onde segredos de família vêm à tona e mulheres caladas encontram a própria voz. Se você já foi aquela pessoa que a sua família subestimou, aquela que interrompiam, aquela que explicavam para os outros como quem se desculpa, essa história é para você. Deixe um comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever. O jantar era na casa dos meus pais, no Vale das Pedras, interior de Minas, e eu já sabia que era encenação antes mesmo de tirar o casaco. A toalha boa estava na mesa. Minha irmã Bruna tinha feito aquele frango assado que ela aperfeiçoou para o concurso da cidade em 2016, quando foi Miss Simpatia, e eu era a irmã que ficava de fora da legenda da foto de família. Vim direto da minha oficina, 15 minutos de carro, e tinha esfregado as mãos 2 vezes, mas óleo de linhaça mora nos nós dos dedos como uma confissão. Minha mãe me sentou na ponta da mesa, perto do armário de louça, fora do que ela chama de zona da conversa, e isso era normal. O que não era normal eram os olhares. Durante toda a salada, minha família ficava me olhando do jeito que se olha um vaso na beirada de uma prateleira. Não com interesse, com pavor. Minha mãe, Bruna, até meu pai, Tomás, espiando por cima dos óculos e desviando o olhar. Conferi minha blusa procurando manchas. Nada. O namorado era o único que me olhava como gente. Rafael alto, modos cuidadosos, o tipo de ouvinte que vira a cadeira inteira na sua direção. Perguntou ao meu pai sobre os tomates dele e realmente prestou atenção na resposta. Bruna o olhava do jeito que se olha um bilhete de loteria premiado. Minha mãe o olhava do jeito que se olha um fiscal da Receita. E, nos intervalos, todos me olhavam. Olhares de aviso circulavam pela mesa como um prato que ninguém queria segurar. Eu estava naquela família havia 44 anos e ainda não sabia decifrar o código inteiro, mas conhecia o canal por onde ele chegava. Alguma coisa naquela noite era frágil e todos já tinham combinado, de antemão, que a coisa quebrável era eu. Foi então que Rafael se virou, me deu a cadeira inteira e fez a pergunta mais educada do mundo. E você, Isadora, o que você faz? Minha mãe pousou o garfo com o som de um martelo de juiz. Não vá nos envergonhar, disse ela, leve, alegre, do jeito que se diz mais vinho. E foi exatamente isso que fez a frase cair como um tapa. Não era raiva, era procedimento. A mesa riu. Não uma risada cruel, o que de certa forma teria sido mais gentil. Uma risada ensaiada. A risada de gente que já tinha ouvido aquela piada antes e sabia a sua deixa. Minha tia riu baixinho no guardanapo. Meu pai estudou o frango como se ele contivesse uma mensagem. E minha irmã, radiante, brilhando, a 12 horas da perfeição, se inclinou para mim com o sorriso que ela reserva para as câmeras e disse: "Dessa vez inventa uma mentira, assim você não soa tão patética." Mais risadas, mais quentes agora, aliviadas. O vaso tinha sido devolvido, em segurança, para longe da beirada da prateleira. Rafael não riu. Percebi isso mesmo ali. Olhou da minha irmã para minha mãe e depois para mim, do jeito que um homem confere as saídas de um recinto. Fiquei sentada, com as mãos no colo, fazendo o que eu faço naquela mesa desde os 20 anos. Sorri. Contei até 10 do jeito que conto as passadas de lixa quando estou aplanando a face de uma gaveta. Pressa uniforme sem sulcos. Em qualquer outro ano, essa teria sido a história inteira. Sorrir, passar a farofa, voltar de carro para a oficina, conversar com os móveis. Os móveis são mais educados. Mas naquela tarde eu tinha descido de um andaime debaixo do teto de uma igreja em Belo Horizonte.
e minhas mãos ainda cheiravam a 119 anos da paciência de outras pessoas, e alguma coisa dentro de mim estava cansada num lugar inteiramente novo. Então, dessa vez, eu não me limitei a sorrir. Abri a boca. Sou restauradora, falei, com a mesma voz que uso para dizer a um cliente que a herança de família dele é mais antiga do que ele imagina. Restauro coisas que as pessoas desistiram de consertar. Foi só isso. Verdade, nivelada como uma bancada. Minha mãe puxou o ar pelo nariz, o som de uma correção sendo carregada, e emendou para a pergunta sobre a lua de mel que já vinha guardando. Porque, na casa dela, a maneira de lidar com uma bagunça é falar por cima até ela concordar em não existir mais. Bruna pegou o gancho na hora certa. Portugal, talvez Itália, e a mesa seguiu em frente, aliviada, e eu estendi a mão para a farofa, já recuando de volta para a minha função de sempre, que é ser móvel. Só que Rafael não tinha se mexido. Estava olhando para mim, com o copo suspenso no meio do caminho entre a mesa e a boca. Esquecido. E uma expressão foi se montando no rosto dele, em câmera lenta. Ele pousou o copo com o cuidado de quem desarma alguma coisa. Desculpa, disse ele, e a mesa continuou conversando. Nogueira. Mais alto. A mesa fez silêncio. Nogueira Restauro, lá na Rua das Palmeiras. Falei. É a minha oficina. Sim. E Rafael fez uma coisa que ninguém jamais tinha feito naquela mesa, em minha honra. Riu, uma nota curta de espanto, e pegou o celular. Os polegares se moveram. Virou a tela para mim. Nela, a fotografia de uma cômoda de jacarandá dos anos 1790, folheado casado, o acabamento brilhando como algo derramado. Eu a reconheci como se reconhece a própria assinatura. Tinha passado 6 meses da minha vida a 30 centímetros daquela peça. Você fez isso, disse Rafael. Isso é a base de tudo. Minha mãe está tentando falar com você há 18 meses. Dava para ouvir a geladeira zumbindo lá da cozinha. O rosto da minha mãe fez uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Foi procurar um roteiro e voltou de mãos vazias. O garfo de Bruna parou no ar, com um pedaço do frango de concurso ainda espetado. Rafael continuou, porque não fazia ideia de que estava reorganizando uma casa inteira enquanto falava. A família dele tocava a Fundação Albuquerque Preservação de Arte, um nome que até minha mãe conhecia da coluna social que finge não ler. Tinham bancado a restauração do Solar dos Ipês, a grande propriedade de pedra na estrada vicinal 9, e o comitê de seleção tinha classificado uma restauradora em primeiro lugar para o teto do salão de baile. Eu, Nogueira, a única aprendiz documentada de Ari Vilela, que tinha restaurado o Solar dos Ipês da última vez, em 1996, nós escrevemos para sua oficina 2 vezes, disse Rafael, perplexo, quase rindo de novo. Você é uma mulher difícil de alcançar. Estou atrasada com as correspondências. Falei, o que era verdade. E não disse que eu supunha que qualquer envelope timbrado era propaganda, o que também era verdade. Minha mãe se recompôs no meio da cena. Isso eu tenho que reconhecer. Bom, disse ela, batendo na mesa como quem acalma um cavalo nervoso. A Isadora se aventura em umas coisinhas. Sempre foi artística. E Rafael, educado, irredutível, terrivelmente sincero, disse. Dona Sandra, o comitê não classifica gente que se aventura em coisinhas. Ninguém riu disso. Minha irmã me olhava com uma expressão que eu genuinamente não sabia nomear, porque nunca tinha sido dirigida a mim antes. Recálculo. O namorado para quem tinham armado aquele jantar inteiro tinha passado a noite tentando não encarar a vergonha da família, porque, de onde ele vinha, a vergonha era a celebridade. Minha mãe se serviu de vinho e encheu taças que já estavam cheias. Pálida, todas elas, exatamente como eu tinha prometido. Ela me pegou sozinha na cozinha, enquanto os outros tomavam café, sob o pretexto de recolher os pratos de sobremesa. Minha mãe tem uma voz especial para controle de danos, baixa e administrativa, a voz de um setor de faturamento hospitalar, que foi exatamente o que ela geriu por 34 anos. Você não vai aceitar esse trabalho, disse, raspando a cobertura de um prato com golpes cirúrgicos. Perguntei por quê, porque é naquele salão que a sua irmã vai se casar. Se isso for para onde parece que vai, você vai ficar travancando o local por meses. Escadas, lonas, você de macacão enquanto a família dele passeia de terno. Enxaguou o prato,
colocou no escorredor e olhou para mim. E por um segundo estranho, vi a coisa por baixo de toda a atuação. Não era desprezo. Era medo. Medo, com 34 anos de treinamento em gestão. Esse casamento é maior do que o seu hobby, Isadora. Uma impressão errada e as pessoas tiram conclusões sobre uma família inteira. É só isto que basta. Uma. E lá estava. O sistema operacional exposto na bancada da cozinha. Ela nunca, uma única vez, tinha perguntado se eu era boa naquilo, porque boa não era a métrica. Explicável era a métrica. Uma filha de macacão era um passivo. Não importa o que suas mãos conseguissem ressuscitar dos mortos. Sequei as mãos na toalha boa dela e disse que ia pensar o que as duas sabíamos ser minha mentira educada, o único dialeto meu em que ela é fluente. Dirige de volta para a oficina com as janelas abertas. Em cima da minha bancada, pregado onde Ari deixou, há um cartão amarelado, na letra de forma dele. Ninguém aplaude a cola. Ela segura mesmo assim. Às 11 da noite, meu notebook apitou. Fundação Preservação Fairmont, convite formal para a consultoria. Assunto, teto. Li 3 vezes e dormi como uma pedra. Bruna ligou na manhã seguinte, metade pedido de desculpas, metade auditoria. Queria saber por que eu tinha deixado estranho no jantar, que é a expressão da nossa família para dizer a verdade num lugar estrutural. E no meio do enrosco, os olhares finalmente foram explicados. Tinham preparado o Rafael. Antes mesmo de eu entrar pela porta, minha mãe já tinha instruído ele do jeito que se prepara uma visita para um cachorro que morde. A Isadora está entre uma coisa e outra. A Isadora está meio perdida. Não pergunte muito para ela, é assunto delicado. Foi por isso que a mesa inteira tinha passado o curso da salada me observando como quem observa o tempo fechar. Estavam esperando para ver se a história ia se sustentar. Eu era um risco gerenciado na mesa da minha própria família. Não foi por maldade, insistiu Bruna. A mãe só queria que a noite corresse bem. A família do Rafael é... Você não entende como eles são. Com essa gente, tudo importa. Falei que parecia cansativo. Tudo importar. E ela riu antes de se lembrar de que a gente não era assim uma com a outra. Depois ficou quieta. E, no silêncio, disse a coisa mais verdadeira que alguém da minha família já me disse. Você não era para importar hoje à noite. Ouvi ela mesma se escutar. A pequena inspirada de ar. Não quis dizer desse jeito, Isa. Olhei para o outro lado da oficina, para o cartão de Ari em cima da bancada, a cola que segura. De qualquer jeito, e senti a frase se encaixar no lugar como um rabo de andorinha. Justa, permanente, estrutural. Explicava 44 anos numa dúzia de palavras. Ninguém nunca quer dizer desse jeito, falei. Esse é o problema todo. Dei os parabéns de novo, com sinceridade, e desliguei. Depois abri o e-mail da fundação e digitei as 4 palavras que eu tinha rodeado a noite inteira. Seria uma honra. Quando começamos? Você devia saber como cheguei até aqui, porque a versão da minha mãe me tem vagando por um caminho sensato até entrar na mata. Aqui está a minha. Aos 20 anos, fiz um semestre de contabilidade na faculdade da cidade, escolhida porque minha mãe tinha um discurso pronto sobre plano de saúde e uma imagem emoldurada de uma filha atrás de uma mesa. Naquele outubro, nossa igreja contratou um senhor de idade para consertar a balaustrada do altar, danificada pela chuva, na igreja de Santo André, e eu fiquei depois do coral só para vê-lo trabalhar. O nome dele era Ari Vilela. Tinha 74 anos na época, mãos como raízes de árvore, e tocava aquele jacarandá arruinado do jeito que paramédico toca gente. Perguntei se era caso perdido. Nada é caso perdido, disse ele. Algumas coisas só estão esperando alguém paciente. Larguei contabilidade antes do fim do ano, e minha mãe não falou comigo por um mês. O que ela chamou de dignidade e que mais tarde aprendi a chamar de mau tempo. 16 anos, fiquei aprendiz nesse mesmo casarão comercial na Rua das Palmeiras. Folheado, douração, cola de pele que se esquenta como sopa, a química do verniz antigo, a ética dela. Primeira regra, nunca faça nada que você não possa desfazer. Ari morreu há 2 invernos, aos 88 anos, na própria bancada, que era o único lugar do mundo em que ele teria concordado em morrer. Deixou para mim o casarão, as ferramentas e uma caldeira com um chiado de moribundo. Moro no andar de cima.
Converso mais com as minhas cadeiras estilo colonial do que com a minha mãe. As cadeiras são mais educadas. Aqui está o detalhe que importa, no entanto. O que eu mesma não conseguia enxergar durante anos. A placa na frente da loja diz Nogueira Restauro, sem primeiro nome, nenhuma foto no jornal da cidade. Nunca. Recusei 3 vezes. 16 anos de trabalho, e eu jamais tinha assinado uma única peça. Jamais tinha pendurado meu nome onde alguém pudesse apontar para ele. Dizia a mim mesma que aquilo era humildade. Guarde isso no bolso. A gente vai precisar depois. A Fundação Preservação Fairmont se reuniu no próprio salão de baile, o que era teatro puro. E funcionou. Lençóis sobre os lustres, luz atravessando as janelas em arco e, acima de tudo, o teto. Um mural de 1907, as 4 estações girando em torno de um céu pintado, cinza depois de um século de fumaça de lampião, manchado de água no canto leste como uma velha mágoa. Meu pescoço doeu no primeiro minuto e eu não me importei. A proposta. Teto e escadaria principal, 12 meses, 62 incluindo materiais, dinheiro justo, escopo honesto, o trabalho da minha vida. Aí a diretora da fundação deslizou o anexo de mídia sobre a mesa. Uma série de televisão chamada Feito para Durar, nacional do tipo bom, artesãos e ofícios em extinção, tinha se associado aos financiadores da restauração. Iriam filmar o processo e o salão pronto, em uso. Câmeras, entrevistas. Minha boca secou de um jeito que 62 mil não conseguiam resolver. Pedi uma exceção pessoal. Nenhuma entrevista na frente da câmera. Crédito só por escrito. A diretora ergueu uma sobrancelha. A maioria dos empreiteiros pede mais câmera, não menos, mas concordou. E eu assinei com a caneta tinteiro que Ari tinha deixado. E, se minha mão tremeu, ninguém comentou. Na saída, uma mulher me deteve no estacionamento. Dona Célia, bibliotecária aposentada, luvas de jardinagem e sem preâmbulo. Isadora Nogueira. Ainda estou de mal com você, sabia? Perguntei o que eu tinha feito. No ano passado, convidamos você para expor na biblioteca. A história do artesanato local. Queríamos suas fotografias da balaustrada do altar. E você recusou assim, sem mais nem menos. Nem sequer respondeu pessoalmente. Fiquei ali, no cascalho, com o contrato debaixo do braço. Eu nunca tinha recebido convite nenhum. Dona Célia, falei devagar. Quem lhe disse que eu tinha recusado? Antes de eu te contar isso, respondeu ela, você precisa de mais um pedaço do Ari, porque ele também é estrutural. 3º ano do meu aprendizado, Igreja de Santo André de novo, a grande mesa de altar em Jacarandá dessa vez, rachada ao meio depois de uma enchente na caldeira. Eu tinha 23 anos e era ambiciosa, e queria fazer a rachadura desaparecer. Já tinha planejado o concerto invisível inteiro, massa e retoque, um truque de mágica. Ari me observou organizar tudo, depois pôs a mão nodosa, achatada, sobre a fenda. O que aconteceu com essa mesa? Uma enchente, eu disse. Então é verdade, então, a rachadura, eu disse. Óbvio. Então por que você está prestes a fazer ela mentir? Em vez disso, me mostrou. Uma borboleta de encaixe, jacarandá contra jacarandá, deixada saliente, onde qualquer um pudesse ver. Uma pequena gravata borboleta de madeira nova, atravessando o ferimento, mais forte do que a tábua jamais tinha sido. As pessoas ainda tocam nela depois das missas. A rachadura segura há 17 anos. O que ele disse enquanto grampeávamos é a coisa mais próxima que tenho de uma religião. A gente não esconde as rachaduras. A gente faz elas ficarem fortes o bastante para segurar. Já apliquei essa frase em 1.400 objetos. Cadeiras, berços, um cavalo de carrossel, um teto de igreja inteiro. Aqui está o que eu nunca tinha aplicado a mim mesma, e agora consigo ver isso à distância. A mim mesma. Minha vida inteira naquela família foi um reparo invisível. Lixar até ficar liso, casar o acabamento, sumir no cenário. Não ser a rachadura no tampo da mesa da minha mãe. 16 anos devolvendo a dignidade das coisas quebradas de outras pessoas, e o tempo todo meu próprio nome era uma fenda que eu ficava amassando por cima. Dona Célia estava prestes a me entregar o formão que abriu tudo isso. Ela me olhou de um jeito estranho naquele estacionamento e disse, ora, a sua mãe querida, ela responde por você. Volto a Dona Célia depois.
porque me obriguei a confirmar antes de deixar aquilo virar verdade. Primeiro, o almoço de domingo, onde minha mãe conduziu seu contra-ataque como uma reunião trimestral. Esperou o assado pousar na mesa e então anunciou para todos, não para mim, essa é a técnica, que os 26 mil que meus avós tinham reservado, anos atrás, para a oficina de Isadora, seriam usados para as despesas do casamento. Casamento vem primeiro, a caldeira que aguente. A caldeira, para constar, tinha 18 anos além da vida útil e fazia um som de homem pigarreando antes de dar uma má notícia. Cola de pele precisa de oficina aquecida. Base de douração precisa de oficina aquecida. Uma friagem na hora errada pode embaçar um verniz francês que levou 60 horas para construir. Ela não sabia nada disso e sabia tudo. Não precisava do desenho da tubulação para saber onde apertar. E então a segunda descarga, entregue com um sorriso, junto com o molho. A contabilidade do Hensley está contratando, a propósito, uma mesa de verdade. Uma coisa que eu possa falar em voz alta na igreja quando perguntarem de você. Lá estava de novo. O mandamento único dela, seja explicável. Não briguei na mesa. Você não vence na mesa dela. A mesa é dela. Fiz as contas no caminho de volta para casa. 62 mil menos materiais, menos 12 meses de sustento. O trabalho de Fairmont sustentaria a oficina, mas não uma caldeira nova também. Então arranjei trabalho noturno, envernizando mesas de jantar a verniz francês para uma loja de móveis em Belo Horizonte. Das 10 da noite à 1 da manhã, 3 noites por semana. Dias debaixo de um céu pintado, noites pulindo goma laca num galpão. Quer saber quanto uma mulher vale na minha família? Confira para que a deixam passar frio. Agora, Dona Célia. Ela me encaminhou a troca de e-mails naquela semana, se desculpando pelo transtorno, e eu me sentei na minha bancada e li meu próprio obituário na prosa da minha mãe. O convite da biblioteca tinha sido enviado para o meu antigo endereço de contato, a casa dos meus pais, de quando eu era aprendiz e não tinha endereço próprio. E a resposta da conta da minha mãe, educada como cartão de pésames. Minha filha não trabalha mais nessa área. Por favor, retirem-na da lista e não a contatem novamente. Não trabalha mais nessa área. Conferi a data. Era o mesmo mês em que eu tinha terminado o cavalo de carrossel para o museu da cidade. Ela tinha visto no jornal, sem crédito, e perguntado por que eu desperdiçava minha luz com o lixo de outras pessoas. Dona Célia, abençoado seja o fichário de memória dela, se lembrou de pelo menos 2 outras tentativas ao longo dos anos. Uma palestra na Sociedade Histórica, um dia de profissões na escola, mesmo endereço, mesma secretária eletrônica. Cada uma recusada em meu nome, gentilmente. Por fim, e preciso ser cuidadosa aqui, porque isso importa. Não acho que minha mãe ficasse ali, rindo maliciosamente no escuro. Acho que ela realmente acreditava estar guiando uma filha teimosa por entre buracos na estrada. Cada porta que ela fechava era, na aritmética dela, uma chance a menos de eu ficar em público de macacão e envergonhá-la. Isso é o que tornava tudo pior. Maldade a gente consegue discutir. A aritmética simplesmente segue funcionando. Fiquei sentada ali um bom tempo, com a oficina quieta ao meu redor. Todos aqueles objetos resgatados escutando, e entendi a forma da minha própria vida pela primeira vez. Minha mãe não me escondeu do mundo. Ela escondeu o mundo de mim e chamou isso de organização doméstica. Não liguei para ela. Não havia versão daquela ligação em que alguém ouvisse uma rachadura e pensasse em reforçá-la. Em vez disso, fui trabalhar debaixo de um céu que alguém tinha pintado em 1907 e comecei a subir. O andaime foi montado no solar dos ipês numa terça-feira de junho, uma floresta de aço com um piso de tábuas e braços esticados rumo ao céu. No primeiro dia, fiz o que Ari me ensinou a fazer com qualquer paciente. Deitei de costas no piso, a um braço de distância do mural, e simplesmente olhei. De perto, as 4 estações se desmontavam em pinceladas. A asa de uma andorinha feita em 3 traços. Um carro de colheita com a roda esfumaçada em movimento. A confiança do pintor ainda viva debaixo de um século de fumaça de lampião. E uma longa mancha d'água escorrendo pelo canto leste, como se o prédio estivesse chorando por alguma coisa desde a lei seca.
Levantei a palma da mão a alguns centímetros do reboco, sem tocar. Ritual de Ari, você se apresenta primeiro. 12 meses, eu disse a ele. Estou aqui e preciso que você ouça a próxima parte do jeito que ela aconteceu. Direto, sem violino. Enquanto eu estava deitada ali, a gerente do local atravessou o parquet lá embaixo com a prancheta e gritou lá para cima, através do andaime, alegre como campainha. Ano grande vindo por aí. Estamos lotados depois da reinauguração de vocês. Primeiro evento já marcado. Casamento em dezembro. Festa Nogueira Albuquerque. Algum parentesco? O andaime não se mexeu. Eu não me mexi. Em algum lugar acima do meu rosto, o janeiro pintado seguia nevando sobre uma vila pintada. Minha irmã, claro. Bruna queria o salão mais fino do condado. E o salão mais fino do condado ia ficar assim por minha causa. E ninguém na minha família tinha conectado esses dois fatos, porque conectá-los exigiria dizer meu nome e a palavra restauradora na mesma frase. Distante, gritei lá de cima. O que é a coisa mais verdadeira que já disse através de um andaime? E lá estava, a segunda metade da minha história, inteira, exposta como uma lista de tarefas. Cada hora dos próximos 12 meses, eu estaria restaurando o teto do casamento da minha irmã. Uma pausa rápida, porque preciso te perguntar uma coisa. Se você já descobriu que a sua própria família estava fechando portas silenciosamente, portas que você nunca sequer viu, como foi que você descobriu e o que você fez? Me conta nos comentários, eu leio todos. E, se você é novo por aqui, se inscreve, porque o que a minha mãe fez quando viu meu nome naquele contrato é melhor você ouvir de mim mesma. Minha mãe veio até a oficina em julho, 44 anos, e era a primeira vez dela naquela porta. Ficou no meio da loja. A madeira empilhada, a parede de grampos, o cavalo de carrossel esperando o caixote do museu. 16 anos de ressurreições. E ela não olhou para nada disso. Ficou de pé do jeito que se fica numa sala de espera de aeroporto, casaco vestido, bolsa segura com as duas mãos, uma mulher se recusando a despachar a bagagem na minha vida. Vou direto ao ponto, disse. E foi direto ao ponto. Desista do contrato de Fairmont. Eu te dou 32-0. Mais que a caldeira, mais que o dinheiro da vovó. Considere uma decisão de negócios. Pedi que explicasse o negócio. Ela explicou. E vou dizer uma coisa a favor da minha mãe. Quando finalmente te mostra o balanço dela, não vacila. O casamento era a fusão da vida dela. Uma Nogueira se casando com Albuquerque. E cada variável precisava ser gerenciada. Uma irmã em cima do andaime no local era uma variável. Uma irmã de macacão quando os futuros parentes fizessem a visita era uma variável. Uma impressão errada, Isadora. As pessoas tiram conclusões sobre uma família inteira. Escutei até o fim. Depois disse a verdade na única língua que eu domino por completo. Esse aqui não tem volta, mãe. Primeira regra do meu ofício, nunca faça o que você não pode desfazer. Eu assinei. Agora é estrutural. Ela me olhou por um longo momento, e alguma coisa se moveu por trás do rosto dela. Não era raiva. Era inventário. Talvez uma recontagem que não estava fechando. Na porta, parou com a mão no batente que Ari tinha aplainado a mão em 1983. Então fica longe das escadas em dezembro, disse, e se foi. E o sino da porta tocou, alegre e estúpido, no meio do silêncio. 32 mil para eu não existir no casamento da minha irmã. Meu pai apareceu 2 semanas depois com uma caixa de biscoitos e uma coisa que precisava colocar para fora. Andou pela oficina devagar, tocou a crina do cavalo de carrossel como quem teme assustá-lo e depois sentou no banco perto do fogão e me contou sobre os sapatos. Minha mãe, 20 anos, Colégio de Freiras Santo André. O pai dela, meu avô Elias, eu nunca conheci, era o zelador da escola. Mais de 30 anos encerando corredores. E as mães que iam buscar os filhos, aquelas de carro importado, faziam uma gracinha quando Sandra passava. Arrastavam o sapato no chão. Aquele chiado de esfregão, alto o bastante de propósito. As meninas da turma pegaram costume. Chiado quando a Sandra responde em história. Chiado quando a Sandra ganha o concurso de soletração. Os sapatos dela tiveram jornal dentro o inverno inteiro. Ela me mostrou uma vez, quando estávamos namorando, e nunca mais, disse meu pai, olhando para as próprias mãos. Pegou um biscoito que não comeu.
No dia em que você disse a ela que estava largando contabilidade por causa de móveis, ela chorou na garagem, onde você não pudesse ver. Não porque ela ache que o trabalho é indigno de alguém. É porque ela passou 40 anos tirando o chiado do chão dessa família, e você voltou a pisar na cera de propósito. Ficamos ali com aquilo. O fogão fazia tic-tac. Isso não torna certo, disse ele por fim, o que foi a frase mais corajosa do casamento dele, mas você devia conhecer o balanço inteiro. Depois me pediu para não contar a ela que ele tinha me contado. E foi para casa. Para ela. Do jeito que sempre vai para casa. Para ela. E eu fiquei sozinha com os biscoitos e um problema totalmente novo. É tão mais fácil brigar com um vilão do que com uma ferida vestindo o casaco da sua mãe. O convite do casamento chegou em setembro. Papel encorpado, cor de creme, solar dos ipês gravado em relevo, o que significava que eu conseguia sentir o meu próprio trabalho debaixo do polegar, feito braille, coisa linda. E, atrás dele, 2 dias depois, a ligação com os termos, a voz de lista da minha mãe. Os Albuquerque estariam recebendo parentes de 3 estados. O fotógrafo já estava reservado para a visita prévia, e eu compareceria. Ela ficava feliz que eu fosse comparecer, disse, e acredito que ficava mesmo. Como a irmã da noiva, que estava entre um emprego e outro. É mais simples, Isadora. Numa noite só, você diz que está entre um emprego e outro. Não vá nos envergonhar 2 vezes. 2 vezes. Fiquei parada na oficina com o telefone no ouvido, olhando para a parede onde 16 anos dos tesouros de outras pessoas tinham recuperado o próprio nome, e quero ser honesta com você sobre a atração daquilo. Toda família tem uma moeda, e a minha só paga numa única. Não dar trabalho. Eu era rica nessa moeda a vida inteira. Bastava eu continuar rica por mais uma noite. Em vez disso, olhei para o cartão de confirmação, com suas 2 caixinhas e a linha em branco para o nome, e escrevi, com a tinta boa, na minha letra mais firme: Isadora Nogueira, restauradora, Solar dos Ipês. Confirmado. Sem acompanhante, sem explicação. Só a verdade, numa única linha. Levei até a caixa de correio da esquina, naquela mesma hora, para não me dar chance de reconsiderar. E, quando a tampa bateu, soou exatamente como um formão de encaixe se assentando no lugar. Existem cortes que dá para consertar no vapor e cortes que não dá. Fiquei parada na esquina, no vento de setembro, e entendi, com calma e por completo, que tinha acabado de fazer o segundo tipo. Minha mãe recebeu a verdade pelo correio. Não ligou. O silêncio dela tinha um tamanho. Os meses seguintes eu consigo te dar em traços, do jeito que o pintor do mural deu à andorinha a asa dela. Turnos noturnos de inverno no galpão de móveis, pulindo goma laca até a 1 da madrugada, dormindo 5 horas e depois subindo no andaime às 8. Na primavera, a mancha d'água do canto leste se rendeu, centímetro por centímetro. Debaixo dela, uma moça de colheita pintada, que ninguém via com clareza desde antes de minha avó nascer, voltou com terra nos pés e um sorriso maroto que o pintor com certeza quis dizer. Registrei cada solvente, cada retoque no caderno encadernado que Ari mantinha. Algumas noites eu adormecia ali em cima no piso debaixo de um céu que aos poucos ia se lembrando de ser azul. E, a cada poucas semanas, os financiadores visitavam. Foi assim que conheci Vivian Albuquerque, mãe do Rafael, presidente da fundação, uma mulher da idade da minha mãe que usava a discrição do jeito que outras pessoas usam joias. Na primeira visita, subiu a escada do andaime de terninho bom, sem ser convidada, deitou de costas no piso ao meu lado, sem pedir, e estudou a moça da colheita por 1 minuto inteiro. Cola de pele de esturjão, disse por fim. Gelo e vidro moído para as áreas soltas, falei. Ela balançou a cabeça do jeito que examinadores balançam. Sem papo fiado sobre minha roupa, sem me traduzir para os patrocinadores. Perguntava sobre consolidantes do jeito que outras pessoas perguntam sobre o tempo. E escutava as respostas. Na terceira visita, disse, num tom de conversa. Nogueira, você é a irmã da noiva. Juntei as peças pelos documentos da fundação. Uma pausa, do comprimento de uma única pincelada. Estranho. Sua família nos disse que você estava entre um emprego e outro. Mantive os olhos em janeiro. Nunca estou entre um emprego e outro, falei. Só entre um agradecimento e outro.
Vivian Albuquerque riu exatamente uma vez, como uma porta se destravando. E, a partir daquele dia, havia 2 mulheres no condado que sabiam exatamente quanto eu valia. Em outubro, o produtor de Feito para Durar veio marcar a gravação do segmento final. Um homem gentil, rabo de cavalo grisalho e uma delicadeza implacável de editor. A série queria o salão vivo, não isolado por cordões de veludo, mas o cômodo fazendo aquilo para que tinha sido restaurado. O primeiro evento agendado depois da vistoria final era o casamento de dezembro, e a cláusula de mídia da fundação cobria eventos do local. Ele já falava em planos aéreos com drone. Relembrei minha exceção pessoal. Nenhuma entrevista de rosto. Ele não discutiu. Fez algo pior. Foi sincero. A gente vai filmar o teto de qualquer jeito, Nogueira. A história vai ao ar de qualquer jeito. Seu nome está nos documentos da fundação e nos créditos. Essa parte já não é mais sua para esconder. A única coisa que você controla é se a pessoa da história é um nome numa tela preta ou uma mulher de pé debaixo do próprio trabalho. Deixou aquilo pousar e então acrescentou, gentilmente, a frase que me perseguiu por um mês. Na minha experiência, quando o protagonista não fala, alguém sempre fala por ele. Histórias não ficam sem narrador. Elas só trocam de narrador. Subi de novo no andaime depois que ele foi embora e deitei debaixo do quadrante da primavera já terminado. E, pela primeira vez, o silêncio lá em cima não parecia mais santuário. Parecia uma corrente de ar entrando por uma junta que eu nunca tinha vedado. A vida inteira eu tinha dito a mim mesma que invisibilidade era humildade. Mas invisibilidade não é um ato neutro. Não de verdade. É uma vacância, e vacâncias se preenchem. Minha mãe vinha me narrando havia 44 anos, para bibliotecárias, sociedades históricas e futuros parentes, e eu tinha segurado o microfone dela ao não dizer nada. Eu podia continuar me escondendo da câmera. Já não podia mais me esconder do nome que finalmente tinha aprendido a assinar. Bruna veio à oficina em novembro, 9 semanas antes do casamento, carregando amostras de tecido como passaporte. Ela também nunca tinha visto a loja. Diferente da nossa mãe, olhou de verdade, vagou pelas prateleiras, tocou o cavalo de carrossel, pegou uma raspadeira de gabinete e a devolveu como se pudesse estar carregada. Sempre cheirou assim? Óleo de linhaça e cola de pele, falei, desde 1983. Ela circulou um tempo, as amostras esquecidas, e depois se sentou no banco de Ari e desabou um pouco, do jeito contido que ensinam a rainhas de concurso de beleza. Os Albuquerque eram encantadores, disse. Esse era o problema. Encantadores numa língua que ela ainda estava aprendendo. Falavam sobre conselhos administrativos e proveniência, e ela ficava anotando palavras de cabeça para pesquisar no carro. A mãe tinha o casamento cronometrado ao minuto, incluindo, ela riu, com os olhos molhados, um horário para foto de família marcado bem na hora em que a equipe de filmagem faria pausa para o jantar. Ela pensa em tudo. Depois olhou ao redor da minha oficina para 16 anos de reparos pacientes e disse a coisa que realmente tinha vindo dizer. Você tem sorte, Isa. Ninguém espera nada de você. Disse aquilo com carinho. Essa é a parte pior. Devolvi as amostras e falei, com toda a gentileza que a verdade permite. Isso não é sorte, Bruna. É uma sentença. Acabei de cumprir ela. Saiu com os olhos molhados e a postura perfeita. Na porta, parou. E, por um segundo, vi a menina de 10 anos que costumava se esconder no meu quarto quando a decepção da nossa mãe saía procurando um alvo. A equipe de filmagem disse. A mãe conseguiu o horário do jantar deles por escrito. Ela planejou em volta de você, Isadora. Ela sempre planeja em volta de você. A porta fechou, o sino tocou. 9 semanas faltando, e as duas finalmente conhecíamos o mapa da mesa. Desmontamos o andaime na primeira sexta-feira de dezembro, e o solar dos ipês recuperou o céu. Eu queria poder te entregar o que o salão fez naquela noite. Sol tardio pelas janelas em arco, e 119 anos de fumaça de lampião, sumidos, e as 4 estações girando lá em cima, nas cores que o pintor misturou no ano em que meus bisavós eram crianças. A diretora da fundação ficou parada no meio do parquet e esqueceu de terminar a frase. A vistoria passou sem ressalva alguma.
E então 2 homens da fundação fizeram uma coisa que eu não tinha pedido e não pude impedir. Instalaram uma pequena placa de bronze ao lado da porta do salão, conforme a política da fundação. A mesma política que acredita arquitetos e pintores mortos. Restauração do teto e da escadaria. E Nogueira e Estúdio, 2026. 10 centímetros de metal. Meu nome em público, do tamanho de 2 dedos. Fiquei parada na frente daquilo mais tempo do que admito. E pensei numa placa sem primeiro nome e numa carreira inteira de últimas páginas, e senti aquela placa fazer uma coisa que nenhuma terapia tinha conseguido. Fez o trabalho existir no mesmo mundo que eu. Foi quando ouvi saltos no parquet. Minha mãe, com a cerimonialista, fazendo a visita final. Me viu a placa e leu do jeito que se lê um resultado de exame. Por um momento, nada no rosto dela se mexeu. Depois se virou para a cerimonialista, com o sorriso de anfitriã, e disse, apontando para a porta, apontando para o meu nome, uma samambaia bem grande ia suavizar esse canto, não acha? Alguma coisa alta. A cerimonialista anotou. Minha mãe seguiu em frente, entrando no salão iluminado que a filha dela tinha ressuscitado, arrastando uma lista de tarefas, planejando a samambaia dela. Na véspera do casamento, eu tinha um motivo legítimo para estar no salão. Checagem final de umidade, prerrogativa de contratada, e usei isso do jeito que as pessoas usam igrejas depois do horário de missa. A passarela de manutenção corre rente à cimalha. Deitei nela uma última vez, a 30 centímetros do meu céu terminado, e conversei com o teto do jeito que costumava conversar com Ari, ou seja, baixinho, e esperando respostas melhores do que mereço. No dia seguinte, o salão estaria cheio de Albuquerque e lírios e uma equipe de filmagem. E, em algum ponto no meio de tudo isso, a versão da minha família sobre mim e a minha própria versão iam ocupar os mesmos 30 metros de parquet, pela primeira vez. A gente não esconde as rachaduras, falei para o janeiro pintado. A gente faz elas ficarem fortes o bastante para segurar. Então fixei meus termos claramente, do jeito que se ajusta um grampo. Eu iria como convidada e como irmã, e ficaria feliz genuinamente, porque Rafael é um homem bom e Bruna, debaixo de todo o verniz de concurso, é minha irmã. Não faria performance, não faria campanha, não me colocaria de propósito na frente de nenhuma câmera. Mas se a verdade viesse me fazer uma pergunta direta, eu não estava mais disposta a mentir na cara dela. Esse era o limite inteiro. Cabia num cartãozinho de índice. Tinha levado 44 anos para eu escrever. Desci, tranquei meu kit e o celular vibrou no salão escuro. O produtor, ansioso para amanhã. Aviso, alguém da sua família ligou para a emissora hoje à tarde. Se apresentou como porta-voz da família. Queria adiantar as perguntas. Fiquei ali, debaixo do teto, com o telefone brilhando na mão. Claro que tinha ligado. Narradores não se aposentam. Precisam ser substituídos. O produtor tinha recusado, educada e completamente. Política da emissora, sem aprovação de terceiros, e, pela cláusula de transparência, ele era obrigado a avisar a contratada da fundação sobre o contato, ou seja, eu. Minha mãe tinha ligado para uma emissora de televisão nacional para gerenciar minhas cenas. E a única coisa que ela tinha conseguido foi garantir que eu ficasse sabendo com tempo de sobra para pensar. Existe uma lição sobre controle ali dentro, mas ela não estava atendendo minhas ligações para ouvir. A manhã do casamento amanheceu azul e implacável. O tipo de dia de agosto que fotógrafo reza para ter, só que era dezembro. E o sol de verão entrava quente pelas janelas do salão. Meu celular acendeu às 9. Bruna, mantém vago hoje à noite. Isa, por favor, só hoje. Vago. A palavra da família para mim, no fim das contas. Não exatamente uma mentira. Um desfoque suave. Uma samambaia na frente de uma placa. Digitei e apaguei uma resposta 4 vezes, depois mandei a única coisa que era verdadeira e gentil ao mesmo tempo. Vou ser exatamente a sua irmã. Prometo. Veste o vestido verde água, a única peça que possuo que nunca chegou perto de um pote de goma laca. E me olhei no espelho sobre a pia de Ari. Não entre um emprego e outro. Não um pouco perdida. Uma mulher com 12 meses de teto nos ombros e o próprio nome recém-gravado em bronze. Indo a um casamento onde o roteiro dizia para ela ser cenário.
Minha mãe tinha um plano com uma samambaia dentro e um horário de foto encaixado na pausa de jantar da equipe. A emissora tinha um plano com plano aéreo de drone. E eu tinha um cartão de índice. No meu ofício, quando duas forças puxam uma junta em direções opostas, a junta não tem como ficar neutra. Ela segura ou abre pela rachadura mais antiga. Fui de carro para o casamento da minha irmã para descobrir qual das duas eu era. Uma pergunta enquanto os convidados estão sendo acomodados. Se entrar na luz custasse a única versão da sua família que já foi gentil com você, você ainda assim entraria? Me responde com sinceridade lá nos comentários. Por quê? Daqui a uns 10 minutos dessa história, essa pergunta deixou de ser hipotética para mim. Na frente de 180 pessoas. Aqui está o que vou dizer sobre o casamento da minha irmã. E digo sem nenhuma gota de ironia. Foi lindo. O salão estava afogado em lírios brancos. O quarteto era ótimo. E quando Bruna desceu pela escadaria principal, a minha escadaria, cada balaustre da qual eu tinha embalado como paciente, até eu esqueci a escadaria. Ela estava radiante, e Rafael olhava para ela do jeito que Ari costumava olhar para peças irrecuperáveis que acabavam restauradas mesmo assim. E eu chorei lágrimas de verdade num guardanapo de verdade, com monograma, porque ela é minha irmã e eu não sou feita de goma laca. Minha mãe conduziu o evento como uma maestrina, e devo reconhecer isso a ela para sempre. Foi magnífica. Cada transição bem lubrificada, cada tia-avó pastoreada, cada variável gerenciada, quase todas as variáveis. Porque, durante a cerimônia e ao longo da recepção, discretamente com teleobjetivas lá da galeria, a equipe de Feito para Durar filmava o salão vivo. E o salão, o meu salão, se apresentava acima das nossas cabeças. Os convidados não paravam de olhar para cima. Dava para ver aquilo viajando de mesa em mesa. O pequeno movimento dos queixos subindo. Primos Albuquerques de 3 estados perguntando uns aos outros quem. E, em algum lugar atrás da mesa do bolo, agora havia uma placa de bronze nua. Porque, às 4 daquela tarde, me contaram, uma mulher da fundação tinha movido uma samambaia de vaso e pedido, por escrito, à gerente do local, que ficasse assim. Vivian Albuquerque ergueu a taça de champanhe para mim, do outro lado dos 12 metros de parquet, um brinde do tamanho de um segredo. E observei o produtor notar aquele brinde, rastreá-lo até mim e conferir o relógio contra a luz. A pausa para o jantar que minha mãe tinha negociado era em 20 minutos. O segmento, entendi com total clareza, não era. Ele veio até a minha mesa entre os brindes e o bolo, se agachou perto da minha cadeira e manteve a voz na faixa reservada para confissões. Luzes em 10 minutos. Um segmento só. A restauradora debaixo do teto restaurado. A fundação confirmou para a emissora que a senhora está no salão. Uma frase, Dona Nogueira. A senhora pode recusar e a gente filma o teto sem a senhora, mas eu estaria mentindo se dissesse que o filme ficaria igual. Abri a boca e uma mão fechou no meu cotovelo, quente, com manicure impecável absoluta. Minha mãe, sorrindo o sorriso de anfitriã, para o produtor. Com licença. Ela está sendo chamada para as fotos de família. Me conduziu por uma porta de serviço, para o corredor dos fundos, perto da cozinha, onde as flores dão lugar a extintores de incêndio e a verdade de qualquer salão de festas. Virou-se para mim e o sorriso caiu como uma etiqueta de preço. Nem pensar hoje. Não vá nos envergonhar. A frase velha. Terceira vez na minha vida que ela ia importar. E, dessa vez, ouvi tudo que vinha embrulhado dentro dela. O jornal nos sapatos, o chiado que perseguiu a alma da minha mãe. 40 anos tirando essa família da cera. E minha mãe, que não negocia, estava negociando. O que foi como eu soube que ela estava com medo? Você entra nessa luz, com o seu vestidinho, e conta o seu ofício no casamento da sua irmã, e transforma a noite inteira em sobre você. Faz isso e não vem mais no almoço de domingo. Estou falando sério, Isadora. Nunca falei tão sério na vida. Lá estava. O preço total, impresso com clareza. Nenhuma taxa escondida. A família tal como ela era, contra o nome tal como eu tinha construído. 10 minutos. A porta da cozinha bateu atrás de um garçom. Em algum lugar do salão, 180 pessoas terminavam o salmão debaixo do meu céu. Não levantei a voz.
Em 12 meses de turnos noturnos e vapores de solvente, eu tinha ensaiado versões dessa briga em que era devastadora. E, parada naquele corredor de verdade, eu não quis nenhuma delas, mãe. O ano em que você tinha 20, o jornal nos sapatos. O rosto dela ficou branco, depois um rosa furioso. Quem contou e parou porque só havia um quem, e ele estava sentando tias-avós a 12 metros dali, e alguma parte dela escolheu, ali mesmo, não gastá-lo. Eu entendo o que você vem fugindo a vida toda, falei. Finalmente, entendo. Mas, mãe, eu não sou o balde de esfregão do vovô Elias. Não sou o chiado no corredor. Eu sou o teto. Sou a coisa debaixo da qual o condado inteiro está sentado hoje à noite. Olhando para cima. A mão dela afrouxou no meu cotovelo, não para soltar. Recalculando. E então minha mãe fez a última coisa do arsenal dela, a verdadeira última coisa. Deixou eu ver a ferida. Os olhos se encheram, e a voz, quando saiu, não era mais a do setor de faturamento. Tinha 20 anos e vestia papelão molhado. Respeitável é tudo que eu tenho, Isadora. Sempre foi tudo que eu tive. O corredor zumbia. Refrigeração, provavelmente. Eu sei, falei, e quis dizer isso com toda a ternura que já tive. Estou devolvendo isso para você. Tudo. Só estou levando meu nome. Levantei a mão dela do meu cotovelo do jeito que levanta um grampo quando a cola finalmente secou. Sem puxão, sem drama. Um quarto de giro e simplesmente solta, porque o trabalho dela já estava feito e a junta ou estava forte agora ou nunca mais ficaria. Enquanto eu andava para a porta de serviço, atrás de mim, ela disse baixinho, quase para si mesma: "Você vai se arrepender disso." E, pela primeira vez na minha vida, aquilo soou menos como maldição e mais como pergunta. Empurrei a porta para dentro da luz. A câmera já estava rodando. Apagaram as luzes de cima da pista de dança e subiram a iluminação do teto. E 180 conversas pararam de repente quando um céu de 1907 se acendeu sobre a recepção. Pessoas que tinham comido debaixo dele por 2 horas o viram pela primeira vez. É isso que a luz faz. É a diferença entre um cômodo e uma revelação. E, dentro daquele silêncio, o apresentador me perguntou: "Suave. E quem é a senhora?" "Isadora Nogueira", falei. Eu restaurei o teto. Levou 2 meses e 119 anos. Uma onda, risadas e espanto se dando bem, por uma vez. Ele perguntou o que era o trabalho, de verdade, por baixo da química. E eu dei a ele are, porque a verdade é que só tenho um sermão. Meu professor costumava dizer: "A gente não esconde as rachaduras. A gente faz elas ficarem fortes o bastante para segurar. Tudo ali em cima já falhou pelo menos uma vez. Essa não é a parte vergonhosa. Essa é a parte estrutural." Vi aquilo pousar nos rostos, na diretora da fundação, num primo Albuquerque, no meu pai, parado, na beira do parquet com as mãos entrelaçadas, chorando sem alarde, do jeito que homem de seguros chora. E então, a pergunta que eu já esperava desde o corredor: "A sua família está aqui hoje", me disseram. Quem fica com o crédito por todo esse talento? A vingança estava ali, embrulhada para presente, nacional, uma frase só sobre uma mãe que respondia cartas em meu nome. Olhei para a lente e senti o arsenal inteiro passar pelas minhas mãos, e o pulsei. Meu professor foi Ari Vilela, que restaurou este salão em 1996. Todo o resto eu devo a este cômodo. Os aplausos começaram perto do bolo e tomaram o salão como o mau tempo. Rafael se levantou primeiro, Vivian em seguida. Depois todo mundo. Minha irmã, de branco, com as mãos sobre a boca, o teto queimando dourado por cima de tudo aquilo, e a câmera passeando pela mesa da família encontrou uma cadeira vazia, o guardanapo dobrado com uma perfeição terrível. Minha mãe tinha saído antes de as luzes subirem. Perdeu o bolo. É esse o detalhe. Perdeu o próprio triunfo. O casamento da década, executado ao minuto, e o último minuto pertenceu à filha do vestidinho. Meu pai ficou. Ficou ao meu lado enquanto a equipe enrolava os cabos, sem falar muito, segurando 2 taças de champanhe como quem segura provas. E, por fim, tocou a manga do meu vestido verde-água e disse, a neta do zelador: "Olha só para você, que eu vou guardar para sempre." Bruna me encontrou perto da placa, a maquiagem virada em algo abstrato, o buquê balançando. Por um segundo, nenhuma das duas sabia mais de qual família a gente vinha. Depois ela disse: "Você não mentiu dessa vez." E eu disse: "Nunca menti."
e minha irmã olhou para o teto do próprio casamento por um longo, longo momento, fazendo umas contas que levam décadas para fechar. É o cômodo mais bonito que eu já vi, disse. Sempre foi. Só precisava de alguém paciente, falei. Ela me abraçou com toda a força de núcleo treinada em concurso de beleza e sussurrou que a samambaia era minha para mover, se eu quisesse. Ela mesma tinha assinado o pedido, minha irmã. Ainda há esperança para essa menina. Naquela noite, no andar de cima da oficina, sentei com uma xícara de chá e observei minha caixa de entrada fazer uma coisa que nunca tinha feito. 4 museus, 2 igrejas, uma casa de leilões, uma consulta de um programa universitário, tudo antes da meia-noite, e uma mensagem da minha mãe, com o horário registrado às 21h41, que vou traduzir para você em Sandra fluente. Dizia: a planta teria ficado melhor. Ri sozinha na cozinha até a chaleira se juntar a mim. Não respondi. Algumas juntas a gente deixa sem grampo e deixa a madeira decidir. Eu tinha passado 16 anos restaurando o nome de outras pessoas enquanto escondia o meu como uma rachadura. Aquela parte da história foi ao ar naquela noite. E acabou. O segmento foi ao ar na primavera. 11 minutos de teto e 40 segundos de uma mulher de verde água contando a verdade sobre rachaduras. Aqui está o depois. Medido, porque eu não trabalho com milagre. A oficina está com a agenda lotada por 3 anos. Contratei 2 aprendizes. Uma delas largou a faculdade de administração pela metade para aprender cola de pele. E, quando a mãe dela ligou para a loja perguntando se eu falava sério, respondi: minha senhora, nada é caso perdido. Algumas coisas só estão esperando alguém paciente. E ouvi a minha própria vida se encaixar como uma junta bem cortada. A caldeira é nova. Paguei sozinha, o que importa para mim de um jeito que contador entenderia, no fim das contas. Minha família não desmoronou, porque famílias como a minha não desmoronam. Elas se reinventam à imagem. Minha mãe continua na mesma igreja, senta no mesmo banco e conta para as mesmas senhoras. Sou informada de que minha filha trabalha com museus. A samambaia não é mencionada. O casamento é descrito como apareceu na televisão nacional, com a origem daquela aparição deixada graciosamente vaga. A força que minha mãe serve não morreu naquele casamento. Ela nunca morre. Só atualiza os slogans. O que mudou é menor e maior do que isso. Ela não me comanda mais. Os almoços de domingo continuaram sem mim. E a descoberta mais estranha do meu ano foi que eu não sentia fome àquela hora. Meu pai passa na oficina a cada 2 quartas-feiras. Toma o café dele na cadeira boa, aprende os nomes das colas do jeito que outros homens aprendem jogadores de futebol e nunca, nenhuma vez, me conta o que minha mãe fala sobre a transmissão. Às vezes o amor é só aparecer nas quartas alternadas e errar a pronúncia de verniz laqué, com total compromisso. Eu aceito. No meu ofício, a gente aprende a trabalhar com o material que recebe. 1 ano depois, Bruna Albuquerque agora voltou à oficina pela 2ª vez, sem amostra de tecido, sem pretexto, carregando a caixinha de joias que nossa avó tinha deixado para ela, a dobradiça arrancada da madeira. Sentou no banco de Ari por 2 horas, observou eu cortar o remendo, fez perguntas de verdade, usou a palavra proveniência corretamente e depois riu de si mesma. A gente está aprendendo uma língua nova, minha irmã e eu, devagar, sem manual de frases. E então, numa quarta-feira de outubro, meu pai chegou carregando alguma coisa embrulhada num pano de prato, segurando do jeito que se segura recém-nascido dos outros. A xícara de chá da vovó, a boa, a que ninguém nunca tinha permissão de lavar. Quebrada em 3 pedaços. Estava quebrada, percebi, havia anos. Escondida numa gaveta, do jeito que a gente esconde o que nos envergonha. Dentro do pano, um bilhete. Uma linha só, na letra inclinada que eu reconheceria em qualquer lugar. Se você tiver tempo. Sem pedido de desculpas, sem assinatura. Minha mãe não fala essa língua e, aos 72, não vai aprender. Mas, na língua nativa dela, na gramática de uma mulher que passou a vida escondendo cada rachadura que sofreu, entregar-me uma coisa quebrada e confiar que eu iria consertar era a frase mais longa que ela já tinha me dito. Consertei no estilo kintsugi, as costuras cobertas de ouro, as rachaduras mais claras que o esmalte.
fortes o bastante para segurar. Devolvi sem cobrar nada. Alguns trabalhos a gente faz só para constar nos registros. Sou Isadora Nogueira, 45 anos agora. E, neste ano, quando estranhos perguntam do que eu faço, tenho uma placa de bronze, uma transmissão nacional e uma agenda lotada que respondem antes de mim. Mas eu respondo assim mesmo, em voz alta, em primeira pessoa, todas as vezes. Se aprendi uma coisa que valeu o preço que paguei por ela, é essa. Você pode passar a vida inteira esperando que a sua família diga o seu nome direito, ou pode assiná-lo você mesma e deixar o trabalho dizer o resto. Se essa história ficou com você, o jantar em que mandaram ela mentir, o teto que ela ressuscitou, a cadeira que ficou vazia quando o nome dela finalmente ecoou, compartilha com alguém cujo trabalho passa despercebido. E, se você acredita que talento silencioso dura mais que opinião barulhenta, se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova sobre mulheres caladas encontrando a própria voz, e uma delas pode soar como a sua.